Temos que agradecer aqui aos nossos patrocinadores, pois graças a eles todos os espectadores habilitados ganharam um dos 8 fantásticos prémios que iremos oferecer. Ontem já houve um primeiro sorteio. O sorteio é feito no fim de cada dia de apresentações e para estarem habilitados a ganhar têm que preencher o formulário que aparece no final de cada sessão. Quanto mais sessões virem, mais possibilidades têm de ganhar. Ainda antes de darmos iniciar a apresentação, queria só dar aqui a informação ou relembrar aqueles que já sabem que os próximos eventos que vão existir. Neste caso, este fim de semana, em Brasília, vamos ter o SQL Saturday 469 e em 20 de fevereiro de 2016 vamos ter o SQL Saturday em Lisboa. Registem-se, aproveitem estes eventos que são gratuitos, são dias inteiros de formação, gratuito. E pronto, sem mais delongas, vou passar a palavra ao Denis, que vai iniciar a sua sessão sobre Extended Events. Denis. Bom dia a todos. Então vamos falar sobre Extended Events. Só compartilhar minha tela aqui. Então vamos lá. Isso aí. Nessa apresentação de hoje vamos falar sobre receitas de sucesso para troubleshooting com Extended Events. Eu atuo como arquiteto de software e consultor. Eu sou diretor da empresa Buffalo Informática, empresa de consultoria e treinamento. Sou instrutor MCT, aplico treinamentos oficiais de SQL Server, de .NET, tenho algumas certificações e lidero o PS Capter DevSQL no Rio de Janeiro. Então, vocês encontram aqui um link da página no Facebook do DevSQL. Vocês podem curtir a página, seguir a página e se envolver com o PS Capter. Depois eu vou fornecer alguns links a mais para isso também. Vocês encontram aqui meu endereço no Facebook, Twitter, meu e-mail, meu canal do YouTube. Eu publico muitos vídeos no canal do YouTube, inclusive um sobre Extended Events, do que complementa o conteúdo dessa apresentação que nós vamos ver agora. Então vale a pena depois dar uma visitada no meu canal no YouTube. Podem me seguir também no Twitter, bem legal para a gente compartilhar conteúdo. Bem, nessa apresentação, o que vocês vão ver nessa apresentação e o que vocês não vão ver nessa apresentação? Eu não vou mostrar os conceitos básicos do Extended Events. Eu fiz palestras anteriormente sobre os conceitos básicos. Eu gastaria 1 hora só com eles. Comparações com Profiler, com SQL Trace, comparações de performance. Isso eu tenho um vídeo gravado no YouTube mostrando esses conceitos básicos. Mas quem não está habituado com Extended Events não vai ter problema. As demonstrações que eu vou fazer são bem passo a passo, vocês não vão ter problema, mas vão ficar com desejo depois de dar uma olhada no canal do YouTube e checar um vídeo mais básico sobre Extended Events com alguns conceitos de como ele funciona. Então, o que você vai ver nessa apresentação? Eu vou mostrar algumas receitas para cenários específicos em que nós podemos utilizar o Extended Events para identificar alguns problemas específicos no nosso ambiente. Então, eu tenho aqui uma lista de receitas que nós vamos ver. Eu vou tratar de contenção no tempo DB, como identificar contenções que nós estejamos tendo no tempo DB com LETs, page splits nas nossas tabelas e índices, processos bloqueados, como identificar problemas com processos bloqueados, identificação de log flushes, problemas durante a execução de batch com excessos de log flush. Então vamos falar sobre esses problemas e como nós podemos resolvê-los com Extended Events. O primeiro problema que nós vamos falar é contenção no tempo DB. Do que se trata? O tempo DB contém tabelas compartilhadas, todas as nossas aplicações acessando o servidor. Vão estar colocando tabelas temporárias no tempo DB, então ele é um banco compartilhado. Qualquer aplicação que crie um objeto temporário, esse objeto vai estar no tempo DB.
Certo? Daí que problemas de contenção com LEDs ocorrendo no TempDB, certo? São prejudiciais para todo o ambiente. As tabelas criadas no TempDB são objetos temporários, são tabelas temporárias, então uma aplicação A normalmente não afeta uma aplicação B em relação ao objeto em si, mas elas afetam em si quando a contenção ocorre em páginas de controle do SQL Server, controle de alocação. Nas páginas PFF, PFS, GAN e SGAN, que controlam a alocação de espaço. Então, quando ocorrem LETs nessas páginas do TempDB, nós temos problema de contenção e a performance do ambiente inteiro cai. Quando a gente identifica um problema de contenção nessas páginas do TempDB, como é que a gente soluciona? Uma das soluções é criar múltiplos arquivos de dados para o TempDB. A gente pode criar múltiplos arquivos de dados e o SQL Server consegue distribuir a gravação nesses arquivos de dados, dessa forma reduzindo a contenção. A partir daí as aplicações começam a estar gravando em arquivos de dados diferentes e as chances de contenção são bem menores. Então, se os LETs estiverem ocorrendo em páginas relativas às próprias tabelas temporárias, aos próprios dados, então é um problema no script do batch que está sendo rodado, no script de montagem das tabelas temporárias. Aí o script de vocês está dependendo demais de tabelas temporárias. Como é que a gente identifica esses problemas? Como é que a gente identifica que isso está acontecendo, que temos um problema de LET no TempDB? Nós podemos capturar, utilizando o Extended Events, o evento chamado Let Suspend End. Então fazemos essa captura e vamos identificar a ocorrência de LETs no TempDB. Que tipo de filtro a gente tem que aplicar na captura do evento? A gente filtra pelo Database ID, TempDB vai ser sempre 2. Duration maior que 0 para garantir que vamos estar pegando LETs que realmente estejam causando uma interrupção na execução. E filtrar pelo mode do LET. Os LETs que nos interessam são mode SH, UP e EX. Certo? Temos aqui uma query, certo? Na tabela de sistema sysdmxmap_values, certo? Em que a gente confere os valores desses LETs, que são desses LET modes, que são 2, 3 e 4. Certo? Essa xmap_values é uma das várias tabelas de sistema que dão suporte ao Extended Events. Certo? Tem mais detalhes sobre ela no meu canal no YouTube, no vídeo mais básico sobre o Extended Events. Certo? Então, uma vez que a gente faça a sessão do Extended Events e capture as informações, como é que a gente consulta as informações capturadas? A gente vai fazer uma query. Como é típico do Extended Events, a gente vai ter que usar XML para pesquisar as informações capturadas. Durante essa query, nós vamos ter que identificar em que tipo de página ocorreu o LET. Se o LET ocorreu numa página PFS, numa página GAN ou numa página SGAN. Ou se não foi nenhuma delas, ou se foi uma página de dados em que ocorreu o LET. Então podemos usar um cálculo matemático na query para fazer essa identificação. E por fim, na query a gente agrupa e totaliza os LETs de acordo com o tipo de LET e tipo de página em que o LET ocorreu. Aí vamos ter uma resposta interessante nos apontando se nós estamos tendo problema de LETs e contenções no TempDB ou não, certo? Ou se não estamos tendo problemas sérios com isso. Certo? Modo de servir, como é que a gente usa esses recursos? Ativar e desativar por períodos não muito longos. Se vocês deixarem a sessão online, vocês podem ter problemas de performance por essa observação contínua do ambiente. Então vocês podem observar o momento adequado de fazer isso, com monitoramento, o momento que vocês têm um determinado peso, que alguma coisa sai do normal.
ativam essa checagem, deixam ativada de um período e depois checam na query se vocês estão tendo contenção em relação ao tempo DB. Então, agora, a melhor solução é seguir as boas práticas em relação aos arquivos de dados do tempo DB. Por exemplo, deixar um arquivo de dados só é uma terrível prática e esse é o default de instalação. E vale citar que o SQL Server 2016 melhorou as questões em relação à contenção do tempo DB. Melhorou muito. É até difícil fazer essa demonstração no 2016. Certo? Por isso, inclusive, eu vou fazer a demonstração no 2014. Certo? Vamos ver isso funcionando. Certo? Primeiro eu vou criar a sessão. Certo? Minha sessão vai se chamar TempoDB. Certo? E aqui tem as características que eu indiquei. Tanto o mode devidamente filtrado, database ID filtrado como 2, mode filtrado como 2, 3 ou 4, duration tendo que ser acima de 0, certo? E jogando a informação para dentro de um arquivo, vou conferir aqui se a pasta está vazia. Certo? Vou só apagar esse arquivo aqui, TempoDB. Pronto. Então, jogando a informação para dentro de um arquivo, nunca usar Ring Buffer. Certo? O Ring Buffer tem sérios problemas em manter as informações, exibir as informações corretamente. Certo? Deletar aqui a seção já existente. Certo? Então, criando a Event Session para capturar latches no TempoDB. Certo? O que a gente pode fazer é criar também funções para ler o resultado dessa sessão. Ao invés de eu simplesmente executar a query, eu posso criar uma função, por exemplo aqui, ler tempo contention, para ler a contenção do tempo DB. E dentro eu coloco a query que eu citei com a fórmula matemática que eu indiquei, fazendo o cálculo para indicar se a página é uma PFS, é uma GAN, ou se é uma SGAN, ou se não é nenhum desses tipos de página. Então, se é uma simples página de dados. Então, eu vou criar a função. É possível que eu já tenha criado ela antes. Até ela já existe, é a mesma função. Ela já está lá. Iniciar a sessão de captura de informações do TempoDB. Aí está. Então, minha sessão está iniciada. Então, estou capturando informações sobre latches ocorridos no TempoDB. A ocorrência de latches no TempoDB. Agora eu vou rodar o SQL Query Stress para forçar um pouquinho de stress em criação de tabelas temporárias. A instrução que eu estou utilizando aqui está, de fato, criando uma tabela temporária. E eu estou dizendo para rodar ela em 10 threads diferentes com 40 interações em cada uma das 10 threads. Então eu vou criar muitas tabelas temporárias nesse momento, durante a execução dessa instrução. E como a tabela não é muito grande, a execução é rápida. A partir daí eu já posso usar a minha função, a função que eu acabei de criar, que se chama lerTempoContention. Então eu uso a função lerTempoContention. Eu estou indicando aqui o local onde eu guardei o arquivo, que já está lá. Então eu já tenho de volta aqui o arquivo TempoDB-Shell, com as informações de contenção. Então vou ler as informações sobre contenção que ocorreram no TempoDB. A gente aguarda um instante ele completar a leitura. Certo? Ele está lendo do arquivo em disco em formato XML, manipulando o XML para trazer informação. E reparem que eu fiz o group by por resource type, mode e class.
para poder obter totais de contenção de acordo com o tipo de página, o tipo de let que está sendo feito. A gente aguarda um instantinho ele completar a leitura. Aí, como eu indiquei, a solução para contenção é a gente adicionar um novo arquivo no TempDB. Meu TempDB no momento tem apenas um arquivo. Eu posso abrir aqui para demonstrar para vocês. Tem apenas um arquivo de dados e o arquivo de log. Certo? Isso não é uma boa prática. Então eu posso adicionar um novo arquivo de dados para reduzir a contenção ocorrida nas páginas. Certo? Então aqui eu vejo a contenção que ocorreu nas páginas PFS, GAN não tem contenção, e SGAN. Eu posso copiar essa contenção aqui. Vou adicionar um novo arquivo. Dar um stop na sessão. Dar um restart no SQL Server só para dar uma zerada na demonstração. Com a sessão parada, eu apago o arquivo de dados da sessão do Extended Events. Agora vamos dar uma olhada aqui no TempDB. Agora ele tem dois arquivos. Dois arquivos de dados no TempDB. Então eu vou startar novamente a sessão. Start. Aí está. A sessão já está startada novamente. TempDB. Eu vou novamente rodar a query no SQL Query Stress. Pronto. E agora eu vou novamente fazer a query sobre os dados de contenção. Bem, essa query às vezes demora um pouquinho porque eu estou fazendo query sobre XML. Eu estou sobre XML em disco. Eu estou em arquivo em disco do Extended Event. Dependendo da query, ela às vezes demora um pouquinho. Enquanto isso, vamos começar a falar sobre as demais receitas. E já voltamos ali para ver o resultado daquela query. Page Splits. Próxima receita que nós vamos ver. Page Splits. Como vocês veem aí no slide, Page Splits são absolutamente terríveis. Eles prejudicam a performance da operação que está sendo executada durante o Page Split. E todas as queries subsequentes que têm que acessar as páginas após o split vão ser mais lentas, devido a fragmentações ocorrendo nos dados. Então, page splits são absolutamente terríveis. Como é que a gente identifica esse problema? A gente pode identificar através do registro da ocorrência do page split feito no transaction log. Um problema que a gente tem para identificar isso é que a criação de novas páginas, que é uma operação normal que acontece durante a inserção de dados, elas também são registradas como sendo page splits. Então é preciso separar page splits que são malignos, certo, dos page splits inofensivos, que é uma simples criação de uma nova página. A gente identifica isso pela operação que é inserida dentro do log. Os page splits malignos, certo, inserem uma operação chamada loop delete split,
que significa que a página está sendo dividida em duas e dados estão sendo transferidos de uma página para outra. Então, identificando essa operação dentro do Transaction Log, a gente consegue identificar a ocorrência de page splits e podemos identificar onde nós estamos tendo problemas com split. Solução para esse tipo de problema: aplicar fill factor sobre os índices. A gente pode aplicar fill factor para que os splits não ocorram durante um determinado período, durante um período entre as reindexações. Ou alterar o planejamento dos índices que nós temos, alterar as chaves dos índices de forma a evitar page splits. Em casos de processamento batch, quando a gente executa um processamento batch com muito page split durante o processamento batch, a solução, na verdade, é deletar o índice antes do processamento batch, deixar o batch ser executado e recriar um índice posteriormente. Ele vai ser recriado sem fragmentações. O resultado da identificação, certo, através da seção do Extended Events que a gente vai criar, permite ver quais bancos devem receber nossa atenção e quais índices devem receber nossa atenção. Modo de preparo. Então, como é que a gente monta isso? A gente vai rastrear o evento Transaction Log do Extended Event. É absolutamente necessário que a gente filtre por operação. A gente precisa filtrar a operação. Loop Delete Split. Opcionalmente ou preferencialmente filtrar pelo Database ID. O que eu quero dizer com opcionalmente ou preferencialmente? Opcionalmente, porque às vezes você não sabe em que banco de dados está o seu problema. Você pode usar essa receita para identificar quais bancos do servidor estão tendo os maiores problemas com split. Isso é possível, você pode fazer essa identificação. Porém, este evento Transaction Log está capturando todas as entradas de log, filtrando. Ele faz um filtro para capturar sua loop delete split, mas está checando o log de todas as bases de dados. Isso é pesado. Vocês vão ligar por curtos períodos de tempo. Preferencialmente, se você já souber em qual banco está o seu problema, filtre pelo Database ID para afetar só aquele banco. Em último caso, você pode sim tentar descobrir quais bancos estão tendo maior quantidade de split. Sem o filtro do banco, você pode fazer uma query para identificar qual banco tem a maior ocorrência de split. Vocês podem identificar quais bancos os servidores estão dando mais problemas para vocês. Agora, uma vez que você filtre por banco e saiba qual banco você está tentando identificar o problema, você faz a query dentro daquele banco específico e aí pode fazer alguns joins com tabela de sistema para identificar exatamente os índices, as tabelas que estão causando aqueles splits. Períodos curtos, certo? De todas as receitas que eu estou dando aqui para vocês, essa é uma das mais pesadas, porque mexe com o Transaction Log. Certo? Então vocês vão ativar essa seção por períodos curtos. Que vocês identifiquem conforme o monitoramento, que pode ser o momento em que vocês estão tendo problema. Ativa, deixa um pouquinho ativada, desativa. Depois checa o resultado. Captura de log por um período muito longo vai causar indigestão em vocês. Essa receita não vai fazer bem. Então, sempre que possível, já filtre pelo banco de dados. Caso não filtre pelo banco de dados, atenha-se bem a períodos curtos de execução dessa sessão. Vamos voltar para as demonstrações. Vamos primeiro ver o resultado da query. Só para comparação. Certo? Ver o que nós tínhamos em termos de contenção antes de ter adicionado o arquivo a mais no TempDB e o que nós temos de contenção depois de ter adicionado o arquivo a mais no TempDB. Então nós vemos como nós identificamos com a seção a existência da contenção no TempDB
certo? E resolvemos o problema da contenção seguindo boas práticas, adicionando arquivos no TempTP. Certo? Agora eu vou trocar de máquina para a minha máquina do 2016 para a gente começar a ver a demo sobre Page Splits. Certo? Vou abrir aqui o script Page Splits, aumentar um pouquinho essa letra. Aí está, Create Event Session, Bad Splits, vamos identificar os Bad Splits. Evento Transaction Log, filtrando pela operação 11 Loop Delete Split. Certo? E gravando no disco, indicando a localização da gravação no disco. Deixa eu verificar se tem alguma coisa lá. Tudo vazio. Então eu vou criar essa sessão. Tenho aqui a sessão criada, Bad Splits. Então eu vou abrir aqui um script que eu vou executar, que vai causar page splits. Opa, esse não é o outro arquivo batch. Então aqui eu vou criar um novo banco de dados chamado test batch, que já está aqui por sinal. Vamos só dar um drop recreate para a gente começar do zero. Então tá aí. Criei o banco de dados. Agora eu vou criar a tabela e um índice. A tabela tem uma chave primária e eu vou criar um índice adicional, um índice não clustered adicional. E vou executar um script, certo? O que importa desse script é que ele está fazendo inserções de muitas linhas, certo? Eu vou executar esse script que vai causar a ocorrência de page splits, certo? Dentro da base de dados. Antes de executar, eu vou startar a sessão. Eu tenho aqui o OTR Event Sessions, Bad Splits, onServer state é igual a start. Aí está. Então minha sessão de Bad Splits já está startada. Uma curiosidade, eu dei duas opções, filtrar por banco ou não filtrar por banco. Neste exemplo, estou fazendo a demonstração mais ampla, não filtrando por banco. A demonstração que vocês devem ativar por períodos muito curtos no servidor, só quando vocês quiserem realmente identificar o problema, que vocês não sabem que banco está. Devem usar com muita cautela essa receita. Então agora vou executar o script. Ele vai fazer está fazendo uma série de inserções na tabela. E aqui eu tenho a query feita sobre o conjunto de dados do Extended Events, certo? Fazendo um group by para me dar a quantidade de splits por banco de dados. Aqui eu estou fazendo um group by por database ID para me dar a quantidade de splits por banco de dados. Já executou. Já posso usar a query para consultar o total de splits por banco de dados. Então, nesse caso, eu vejo que ocorreram 57 page splits na minha base test batch. Então, se eu quiser identificar exatamente o que causa esse page splits, eu tenho que fazer um use da base test batch, eu tenho que rodar essa query dentro da base test batch,
fazendo um join das informações que eu tenho capturadas do Extended Events com as tabelas de sistema da base teste batch especificamente, para que eu possa ter de volta informações sobre o nome de tabela, nome do índice em que o page split aconteceu. Então aqui vocês veem que os page splits aconteceram na tabela produtos, certo? Na chave primária, certo? Mas a maioria dos splits aconteceu, certo? No nível folha, certo? Do índice non-cluster. A maioria dos splits aconteceu no nível folha do índice non-cluster. Neste caso, o que eu estou rodando é um batch. Então, nesse caso, a recomendação seria que antes de rodar o batch, eu deletasse esse índice, eu fizesse um drop nesse índice, executasse o batch e depois criasse o índice non-cluster. Eu usei o batch só por exemplo, para demonstrar os page splits, mas existem muitos cenários de produção que vocês podem usar essa receita para identificar ocorrências de page splits causados pelas queries de produção. Mas no caso de batches específicos, existem técnicas de otimização de batches que vão muito além do que eu vou mostrar nessa sessão. Eu escrevi um artigo na Simple Talk sobre isso. Vocês podem ver nesse link. Um artigo que eu escrevi sobre otimização de processos batch no SQL Server. É bem interessante. Aliás, duas das receitas que eu estou mostrando estão contidas também nesse artigo. A de page splits e uma outra que eu vou mostrar mais adiante. Ok. Então já vimos duas das receitas. Vamos seguir adiante. Receita seguinte: blocked process, processos bloqueados. Identificar processos bloqueando uns aos outros e tornando o ambiente lento. Nesse caso, nós temos situações em que as queries rodam mais lentamente do que deveriam porque são bloqueadas umas pelas outras. Locks. Mas isso ocorre às vezes tão rapidamente que fica difícil identificar a ocorrência. Nós vamos ver o wait stats. Eu estou indicando, tem muito lock ocorrendo no seu servidor. Tá? Mas fica difícil identificar a ocorrência. Qual processo está realmente bloqueando qual? O que está bloqueando o que? Então, como é que a gente faz essa identificação? A gente tem uma configuração a nível do servidor chamada Blocked Process Threshold, que a gente pode configurar e indicar um determinado intervalo. Feita esta configuração, o servidor vai analisar todos os processos em execução. Se os processos em execução sofrerem um bloqueio maior do que este intervalo de tempo, ele vai capturar informações sobre esses processos e nos fornecer um relatório que é chamado de Blocked Process Report. Solucionar o problema a partir desse relatório, a gente tem que alterar código, às vezes código de aplicação. A gente tem que ajustar o uso transacional, fazer uso de locker hints, de forma a evitar o bloqueio entre os processos. A questão importante dessa identificação é que essa identificação é capaz de nos dizer quais são os dois processos que estão causando bloqueio entre si, um com o outro. Nós vamos conseguir identificar quais os processos que estão causando esse bloqueio, que estão tendo esse bloqueio. Como é que a gente prepara isso? A gente tem um evento no Extended Event chamado Blocked Process Report. Do filtro, não precisamos de nenhum filtro nesse caso. E é um tempero típico de XML para fazer as queries. A gente tem que capturar as informações de XML de dentro do Blocked Process Report. Das receitas que eu vou demonstrar, essa é uma das mais simples. Captura de processos bloqueados. Modo de servir. Ajuste a configuração para um valor acima de 5 segundos. Nunca coloque um valor abaixo de 5 segundos. Vocês vão causar um grande problema. Esse cara vai ficar rodando ininterruptamente.
Então nunca coloque um valor abaixo de 5 segundos. Eu ainda acho 5 segundos pouco. A questão é, vocês vão colocar um determinado valor, um tempo para vocês checarem os processos bloqueados, e aí vão checar o relatório. Esse relatório pode ter muita repetição. Se vocês colocarem uns 35 segundos e um processo foi bloqueado por 20, esse processo vai aparecer 4 vezes no relatório, o mesmo processo. Então, se houver muita repetição, o que vocês podem fazer? Vocês podem aumentar esse tempo de 5 para 15 segundos, para 20 segundos. E aí vocês vão pegar um relatório mais limpo com os processos mais problemáticos de vocês. Resolvem os problemas, esses maiores problemas, e aos pouquinhos vão diminuindo o tempo, mas nunca abaixo de 5 segundos. Uma recomendação geral, não usar isso continuamente, apesar de não ser necessariamente uma receita muito pesada, é uma receita leve. Mas ainda assim, pode não ser muito bom usar continuamente. Vamos ver uma demonstração. Fecha essas demonstrações do Page Split. E abrir aqui a demonstração de Blocked Process, de processo bloqueado. Então, tenho que ligar o Show Advanced Options para poder ver o Blocked Process Report. E aqui vou fazer a configuração do Blocked Process Report. No meu exemplo, vou configurar para 5 segundos. Indiquei a vocês algumas formas de manipular esse valor. Vou criar uma seção chamada Blocked no servidor. Capturar o evento Blocked Process Report, armazenar em disco. Então aqui crio a sessão e vou startar a sessão. E aí vou rodar uma query com customers, certo? Capturando um APD Locking Customers em 2 janelas diferentes. Então vou pegar aqui, reparem o Process ID, que eu tenho 145. E 146. Então vou rodar em uma das janelas, 145. Ele roda normalmente, mas eu não fechei a transação na janela 145 e vou tentar rodar 146. Então tem 146 sendo bloqueada pelo 145, só que eu não sei disso, porque isso está sendo rodado pelas aplicações, eu não sei quem está bloqueando quem. Então, através da minha sessão, da sessão Blocked, eu vou identificar quem está bloqueando quem. Qual aplicação está bloqueando quem. Fazendo uma query nos dados no resultado da sessão. Eu vou capturar as informações de bloqueio. Essa query é bem mais tradicional, simplesmente lendo os dados que foram guardados dentro da sessão. Então, usando XML. Então, aí está. Então tenho aqui processo bloqueado, Blocked Process 146. Eu vejo qual é o texto do processo bloqueado. Eu tenho aqui o Begin Transaction com Select de Customers. Quem está sendo bloqueado. E quem está bloqueando
é 145. E eu teria o texto do bloqueio feito pelo 145, certo? Teria, se eu estivesse rodando isso por aplicação mesmo, mas como eu estou rodando pelo SSMS, o que acontece? O SSMS perde o texto da última execução que eu fiz. Isso é um bug que foi identificado desde o SQL Server 2012, foi dado como resolvido no 2012 e estamos vendo de volta aqui no 2016, certo? Ele perde o texto da última execução que eu fiz porque ele fica fazendo queries continuamente ao SQL Server para tratar as janelas de query. Certo? Então, com isso, eu consigo, usando essa seção de blocker com o Blocker Process Report, identificar quem está bloqueando quem no meu ambiente por mais tempo do que deveria. E assim eu consigo alterar a forma de execução das aplicações, alterar o código das aplicações levemente para resolver esses problemas de bloqueio. Uma curiosidade, é bem chatinho ficar fazendo essas coisas em XML, né? É bem chatinho, demorado, assim por diante. Por isso eu estou trabalhando numa ferramenta ainda em versão alfa. Assim que eu passar por uma versão beta, eu vou publicar. Que vocês vêm aqui clicando com o botão direito no evento do Extended Events, vocês vêm aqui criar função. O objetivo dessa ferramenta é criar uma função que imediatamente faça uma query nessa seção do Extended Events. Então eu crio uma função. Nome da seção Bad Splits. Ele vai criar uma função dentro do banco Northwind, certo? Para fazer uma query, certo? Em cima dessa seção do Extended Events. Certo? Tá aí, ele criou uma função read bad splits. Certo? A função não possui parâmetros, não usa parâmetros. Escrevi o nome do banco certo, escrevi. E aí ele traz as informações, certo? Disponíveis na seção. Certo? Ainda está bem básica, está em versão alfa ainda. Quando eu chegar numa versão beta, for possível personalizar melhor a função, eu vou publicar. Vai ser bem interessante vocês poderem criar as sessões do Extended Events. E aqui mandar ele criar uma função que vai possibilitar a leitura da sessão do Extended Events. Ok. Então vamos passar para a próxima receita. Log flush, certo? Problema: excesso de log flushes em processamento batch impacta a performance do processamento. Essa receita é diferente das demais. As primeiras receitas que eu mostrei até agora, elas podem ser temporariamente ligadas e desligadas no servidor de produção. E vão dar informações úteis para vocês sobre como está o servidor de produção, sobre que tipo de problemas vocês têm, assim por diante. Essa receita eu utilizei para analisar o comportamento de processos batch. Então é mais usada durante o desenvolvimento de um processo batch do que em produção. Durante o desenvolvimento de um processo batch, vocês podem analisar o comportamento do processo utilizando uma receita como essa para capturar log flushes. Então, identificar o total de log flushes e comparar com outras versões do mesmo batch, solucionar o problema. Ajustar o código do processo batch para reduzir a quantidade de log flushes. Qual é a questão? Cada log flush indica que ele está pegando a informação de memória e jogando para o log em disco, gravando a informação em disco.
Então, essa gravação pode acontecer de duas formas. Ou quando ocorre um commit transaction, ele faz um flush do log. Desculpe. Ou quando o buffer para o log encontra-se cheio e ele faz um flush do buffer para o disco. Então, nessas duas situações, ele realiza o log flush da memória para o disco. Então, se nós tivermos uma quantidade muito grande de flushes, o processo perde performance, o processo batch vai rodar bem mais lentamente. Então a gente pode utilizar o evento logFlushStart para identificar a ocorrência de logFlush. A gente tem um output de histogram do Extended Events que pode aí nos dar uma totalização. A gente pode totalizar os flushes por banco de dados, ele já vai nos dar a informação totalizada. Ou nós podemos usar o output para arquivo para checar o tamanho ocorrido dos flushes. Preferencialmente filtrar por banco de dados, estamos mais uma vez capturando informações de log. E aí a gente tem um XML especial para histograma, ou o XML tradicional para checagem do tamanho de cada flush que está ocorrendo para o disco. Então, o modo de servir desse é totalmente diferente. Para análise de performance de batches, normalmente usado em desenvolvimento e não em produção. Então, vamos ver essa demonstração por último. Ainda temos uns 10 minutinhos. Acho que dá para finalizar essa demonstração e abrir um tempinho para perguntas. E aí, Denis, temos aqui uma pergunta, se quer responder já. O Alex Rosa pergunta se um tempo de 40 segundos seria uma boa opção de tempo de detecção de bloqueio para evitar múltiplos registros capturados. Eu acho 40 segundos muito alto. Normalmente as aplicações client normalmente tem um timeout de 30 segundos. Se a query estiver bloqueada por mais de 30 segundos, certo? A aplicação client já leva timeout e você vai ter muitos outros problemas. Então eu acho 40 segundos um tempo muito alto. Certo? Eu iria de 20 e descendo. Alex, respondeu à tua dúvida? Perfeito, muito bem. Obrigado. Então vamos lá só finalizar essa demonstração dos log flushes. Eu já fiz uma demonstração do batch anteriormente, então eu vou dropar a base de dados. Eu estou usando o mesmo código do batch para demonstrar agora a receita de captura de log flushes. Criar o banco, novamente, criar a tabela e o índice. E aqui eu vou criar uma event session para fazer a captura do log flush start. Ok, aqui eu vou ver o ID do banco de dados. O ideal é a gente filtrar por banco de dados. Eu estou fazendo execução no teste batch, então eu vou filtrar por ID 13, que na verdade já era o ID que estava aqui mesmo, fazendo filtro por banco na montagem da sessão. Eu estou usando código para criar essas sessões por comodidade, tá? Mas conforme vocês se adaptem ao Extended Event, existe interface visual para criar tudo isso. Aí vai uma questão de gosto de cada um. Vocês podem usar código ou usar interface visual.
Frequentemente eu uso a interface visual e gero o código posteriormente e eventualmente manipulo o código um pouquinho. Entendeu? Então aí criei a sessão log flush. Entendeu? Startar a sessão. E agora eu vou rodar o script do batch que vai causar uma enorme quantidade de log flushes. Deixar o batch rodando. E em seguida eu vou fazer uma query sobre a sessão. Aqui eu estou fazendo uma query sobre o histograma. Eu tenho dois targets nessa sessão, ao invés de um, eu tenho um target de histograma e um target de arquivo. Eu tenho histograma e tenho arquivo. Aqui eu vou fazer a query sobre o histograma. O histograma é mantido em memória, então se eu der um stop na sessão, eu perco as informações de histograma, não tenho mais. O histograma é mantido só em memória. O batch já terminou, então aqui com a sessão ainda startada, eu rodo a query sobre o histograma e tenho aqui o total de flushes que ocorreram nesse momento, 1554. Eu posso parar a sessão. Fazer uma query sobre os dados de log flush. Então tenho as informações sendo trazidas sobre cada flush que ocorreu durante a execução daquele batch. Mas o melhor é a gente fazer algumas análises, especialmente ali no right size, por exemplo. O tamanho de cada escrita de cada flush. Eu vou fazer um group by por right size, me dá o total de flushes que ocorreram de cada tamanho. A gente observa que o maior tamanho indica que o flush ocorreu por causa do buffer cheio, certo? Ocorreram 840 flushes por causa do buffer cheio, mas eu tenho uma distribuição de flushes ocorridos em tamanhos diversos. Eu tenho uma distribuição em tamanhos diversos. Por que isso acontece? Por causa de como está montado o meu script. O script do meu batch. Então, o que tem de errado com o script do meu batch? Eu estou executando insert. Eu tenho inúmeros inserts dentro do meu batch, certo? Executados dentro de um while, certo? E não tem transação nenhuma. Então a consequência é, cada insert é por si só uma transação com seu begin e commit. E eu comentei antes, e eu destaco agora, o log flush acontece quando? Ou quando o buffer do log está cheio, ou quando ocorre um commit. Então, cada insert vai provocar a ocorrência de um log flush. Então, vai forçar que um log flush seja feito. Então, é muita coisa. O ideal é a gente ajustar o uso transacional para que o buffer do log fique cheio e os flushes ocorram com o buffer cheio. Então, não vou fazer nenhum tuning maior, vou só colocar um begin transaction e commit transaction no início e fim. Então, para fazer o teste, vamos montar o ambiente todo novamente. Então, só para a gente estar testando do zero. Apago o banco. Crio de novo. Então, crio tabela índice. E vou executar o script, preparar minha sessão antes. Apagar o arquivo de log flush com informações sobre log flush para ter uma captura totalmente nova.
Temos 5 minutos. Sim. Agora starto a sessão. Sessão startada. E vou rodar meu batch novamente. Deixar meu batch executando e a gente vai observar a diferença nas ocorrências de log flush durante esse batch, devido agora ao uso de uma transação envolvendo todas as operações que estão ocorrendo dentro do batch. Claro que existe aí toda a necessidade de um tuning adicional, porque o batch pode ser muito grande para uma transação só, vou causar bloqueios. Mas aí nós estamos começando a falar de otimização de batch. Tem um artigo que eu indiquei na Simple Talk. Aqui eu faço uma query sobre o histograma. Certo? E vejo que a quantidade de flushes reduziu consideravelmente. Certo? E faço uma query em cima dos dados da sessão, dos flushes. Certo? Então eu vejo uma organização, uma divisão dos flushes totalmente diferente, analisada com relação ao right size. O que eu vejo? Vejo que flushes de tamanhos menores foram reduzidos, ocorrendo em muito menor quantidade, enquanto o flush de tamanho maior, ou seja, ocorrido pelo fato do log buffer estar cheio, aumentou de quantidade. Ocorreram mais de 100 flushes adicionais devido ao log buffer cheio, enquanto que os demais reduziram-se completamente. Deixar alguns links aqui para vocês e fico aberto a perguntas. Temos aqui o Facebook do PassCaptor DevSQL. Curtam a página do DevSQL, acompanhem a página, vocês vão ver sempre novidades por lá. Meu YouTube, onde existe uma outra apresentação mais básica sobre o Extended Events. Espero que vocês tenham saído com vontade de conhecer bem mais sobre o Extended Events. Podem me seguir no Twitter. O site da Buffalo Informática está sempre em obras, mas sendo reformulado em comparação com o antigo. O DevSQL PassCaptor possui uma mail list. DevSQL, vocês podem mandar e-mail para lá para subscrever. O artigo que eu citei na Simple Talk sobre processos batch e meu e-mail. Perguntas? Alguma dúvida? Estamos aqui a ver, até ver, não há aqui nenhuma pergunta além daquelas que já foram colocadas. No início perguntaram a questão dos contactos, que mostraste agora outra vez. Por isso, se mais ninguém tiver nenhuma dúvida, vamos já por encerrada a sessão. Não se esqueçam de responder ao questionário que será apresentado agora quando se fechar o webinar, para ficarem habilitados a ganhar os prémios que vão ser no final do dia. Obrigado por terem aparecido e continuem com as outras sessões. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, Denis. Obrigado.